Hoje eu convidei vocês pra gente fazer o nosso Let's Talk MQL sobre sexualidade feminina. Não ser uma promessa. Eu sou mulher, isso só me Aê, a Rosana, nossa convidada de hoje, já chegou. Quem estiver aqui online, convida aí mais uma mulher para entrar com a gente, para fazer essa conversa, para a gente trocar um pouco de informação com uma especialista incrível que vai nos ajudar com esse tema de hoje. Nós preparamos um bate-papo muito especial para vocês. Enquanto a gente vai se organizando aí, o pessoal vai chegando, vou apresentar a Rosana para vocês. A Rosana, ela é dona da clínica Paeon, que fica em São José dos Campos. É uma clínica de psicologia. Além da clínica de psicologia, ela aplica treinamentos e formações também nessa área, supervisão de psicólogos. Ela atua na área, na linha de psicanálise, é especializada nessa área, especializada na área de sexualidade. E hoje eu convidei a Rosana para estar aqui com a gente, para vocês a conhecerem também e trazer pra gente informação correta, informação de uma fonte muito boa, baseado em tudo que a gente aprende, das dúvidas que vocês me mandaram. Eu recebi algumas perguntas, algumas dúvidas do pessoal sobre sexualidade feminina para compor aqui esse bate-papo. Então esse é o momento que, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, por favor, aproveitem esse momento que a Rosana é uma super especialista da área. Rô, vou te chamar aqui para você se conectar comigo, tá bom? Deixa eu te achar. Rosana. Vamos lá. Tô aqui com a minha lupinha procurando a Rosana aqui. Convidar. Enquanto vai abrindo aqui para mim, para eu conseguir incluir a Rosana aqui nessa conversa, nesse bate-papo, deixa eu falar um pouquinho para vocês do nosso projeto do MQL. Se você tá assistindo aqui essa conversa depois, né, esse talk depois, o MQL é um projeto super especial, focado na educação empreendedora da mulher, na educação relacionada à liderança e à igualdade de gênero feminina. Então nós estamos aqui sempre juntas para trocar, educar. É aberto esse programa, tá? Então vocês podem convidar amigas que sejam empreendedoras ou que sejam líderes. Serão todas muito bem-vindas, todas. Tá? Tem um vídeo para vocês aqui que já deixa para vocês, ele tem na bio. Eles participarem, serão super bem-vindas. Nós temos uma comunidade no Telegram, então vocês podem entrar, né, e participar com a gente dessa nossa comunidade, dessa nossa troca. Rosana, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada, agradeço super o convite, me sinto muito honrada de estar aqui com você. Muito obrigada. Que bom, fico muito feliz, Rô, de você ter aceito o convite, de você estar aqui, de ser uma profissional tão relevante na sua área e topar dividir conosco aqui o seu conhecimento em relação a esse tema. Eu já te apresentei um pouquinho aqui para o pessoal que está online, mas eu queria que, para a gente começar, você falasse um pouquinho o que você faz para as pessoas te conhecerem. Tá, joia.
Então, eu vi que você falou da psicanálise, é quase isso, né? Que eu sou especialista na psicologia analítica do Jung. É uma paixão que eu tenho e adoro trabalhar com isso, né? Sou psicóloga clínica há muitos anos, sou universitária também, tenho uma experiência longa aí nessas áreas. E atualmente, atendo adultos e atendo casais. Tá? E fiz a minha especialização também em sexualidade, porque acho que é uma das dimensões da vida do ser humano que é extremamente importante, né? A gente precisa conhecer e ajudar as pessoas a se conhecerem também. Sim, sem dúvida, Rô. E eu falei um pouquinho da sua clínica, né? Sua clínica fica em São José dos Campos. Você atende online também ou somente presencial? Atendo online também, atendo presencial e online. Legal, muito bacana. Então, pessoal, quem ainda não acompanha a Rosana, o arroba da clínica dela é Clínica Paeon. Enquanto ela for falando um pouquinho pra gente, eu coloco para vocês aqui nos comentários, né? Acompanhem, tem muito conteúdo da psicologia analítica, de sexualidade, de educação na área psicológica que ela promove, comportamental na clínica dela, vale super a pena, tá bom? Rô, pra gente... Só para falar do meu canal no YouTube, né? Por favor, que agora temos canal no YouTube, conte tudo. É novo, né? Tem algumas semanas. E aí lá eu comecei a falar um pouco sobre sexualidade, são vídeos informativos. Depois vou falar de alguns temas também da psicologia analítica. Então, quem puder se inscrever, né, seguir lá e compartilhar, eu agradeço. Tá? Eu coloco também, depois, a hora que ficar gravado aqui, Rosana, coloco pra gente na legenda do nosso bate-papo, do nosso talk, o endereço do seu canal, né, para as pessoas conseguirem te encontrar, que é bastante vídeo, bastante informação, eu já estou super acompanhando, muito legal. Obrigada. Rô, então para a gente começar, conta um pouquinho para nós, né? Vamos começar do começo. O que é sexualidade feminina? Legal. Então, é bem importante essa pergunta, porque a gente, no senso comum, né, e a maioria das pessoas costuma associar muito a sexualidade a sexo. Né? Claro, tem tudo a ver. Mas a sexualidade, eu gosto do conceito que traz a sexualidade de uma maneira muito mais abrangente. Né? A sexualidade envolve, primeiro, a relação que o indivíduo tem, que o sujeito tem com o próprio corpo. Né? Primeiro, o reconhecimento desse corpo e a relação que eu tenho com esse corpo. Então, vai muito além do sexo, né? Do sexo genital, e vai muito além também só da redefinição ou da definição masculino e feminino. Né? Ah, eu sou mulher biologicamente ou eu sou homem biologicamente. Então, a sexualidade envolve, para mim, assim, em primeiro lugar, essa relação, esse contato, essa consciência corporal e a relação que eu vou ter com o meu corpo. Depois, né, à medida que a gente vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, eu começo a desenvolver a alteridade, que é poder olhar para o outro, reconhecer o outro e buscar esse outro. Então, dentro da sexualidade, a gente fala não só, então, da definição biológica, mas a gente vai ter aí também a questão da orientação sexual, né? Isso está dentro do rol da sexualidade. Essa é uma orientação heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual, isso também é importante. Isso é muito amplo, né, Rosana? Para resumir isso apenas a um aspecto fisiológico. Exatamente. Então, a gente tem fatores aí culturais, sociais, familiares, religiosos, que influenciam muito no desenvolvimento da sexualidade. Né? Então, além da orientação sexual, a gente tem também a questão da identidade de gênero. Né? Eu nasci mulher, mas eu me sinto mulher? Talvez não. Né? Então, como é que é isso? Então, tem uma gama muito vasta aí de temas, de vertentes dentro da própria sexualidade. Mas eu acho que, principalmente, com essa ideia, né, no início,
de que é a consciência corporal e como eu lido com isso, e o que eu quero fazer com esse corpo, né? Como eu quero lidar com esse corpo no mundo. Então, essa seria uma, para quem pela primeira vez está tendo um contato formal com o tema, né? Porque parece algo muito comum. Mas durante essa semana eu tive várias conversas com pessoas do meu círculo de relacionamento sobre o nosso talk de hoje. E eu perguntava para as pessoas o que é para você sexualidade feminina, porque eu gosto de ter, para direcionar até as perguntas que eu vou trazer, né, o que eu vou convidar você para responder, eu gosto de ter um retorno das pessoas que eu convivo no dia a dia, das pessoas que eu tenho contato, para ver qual é o nível de consciência delas em relação ao assunto, até onde elas compreendem aquilo. Rosane, eu acho que de umas 12, 15 pessoas que eu tive essa conversa e perguntei, as pessoas não sabiam, mulheres mesmo, não sabiam me explicar, na visão delas, o que era sexualidade feminina. Elas não sabiam falar sobre isso. Algumas não dá para perceber, né, fisicamente, que a pessoa não se sente à vontade para ter uma conversa sobre o tema. Então, um momento muito especial desse bate-papo é a sexualidade feminina faz parte, né? A sexualidade faz parte da nossa identidade, de quem nós somos. É uma das partes de quem nós somos. E isso é natural, né, Rosana? Não é um assunto que a gente não possa conversar. Exatamente, é o que você falou, faz parte dessa identidade. Tanto que se a gente pensar num bebê, né, no desenvolvimento humano, o bebê, o primeiro reconhecimento que ele faz de si mesmo é a partir do corpo, né? Sim. A partir do corpo dele. Então ele começa a se perceber um ser independente da mãe, né, como um indivíduo ali, né, o início desse desenvolvimento com o próprio corpo, né? A hora que ele percebe as mãozinhas, o pezinho. Então, vejam que aí começa esse processo do desenvolvimento da identidade. Isso. E tendo esse processo de desenvolvimento da identidade como o primeiro passo, o reconhecimento do corpo, desde da nossa primeira infância, do nosso nascimento, como especialista, o que você atribui ainda à sexualidade, essa visão da sexualidade, de tratar a sexualidade com naturalidade, como um assunto proibido, aquela coisa sem graça que, se for falar sexualidade, fica a maioria das pessoas reprimidas, não todos, que tem pessoas que têm já uma outra atitude em relação a isso, mas na sua visão, por que isso ainda é um assunto muito proibido? Acho que é mesmo, né? Com certeza, é um tabu ainda, infelizmente. Eu acho que uma das questões, uma das razões, talvez, né, se é que posso dizer isso, é sempre essa associação da sexualidade com o sexo genital, né? E a gente traz ainda um ranço do passado de ser algo sujo, feio, proibido, né, de ser pecado, todas essas questões que são culturais e sociais, né? Eu estava revendo um pouquinho a história da sexualidade e, assim, não faz muito tempo que a gente instaurou, digamos assim, a revolução sexual, né? Que abriu um pouquinho a possibilidade para contracepção, né? Para se pensar em outros muito recente, tem só 60 anos, né? Exatamente. Então, é recente e, assim, a gente mudou alguma coisa, né? Porque se falava desde lá da liberação sexual, então houve a liberação sexual. Não, acho que a gente está num processo e num caminho para isso, né? Mas ainda tem muitos mitos, né, em torno, tem muito desconhecimento em torno do assunto. Então, esse desconhecimento favorece a criação de fantasias, né? Faz com que essas crenças antigas ainda permaneçam. Né? Ainda não houve, de fato, né? Sim, acho que a gente tem um percurso longo. Né? Então, por exemplo, lá atrás, né, há 60 anos atrás, já se falava de uma orientação sexual diferente da heterossexualidade, né? Da possibilidade de ter outro tipo de relacionamento que não são monogâmicos. Né? Não vou entrar aqui na questão moral, isso é uma outra coisa.
Mas até hoje isso ainda é alvo de preconceito, Sim, bastante preconceito social. sim. Então, eu acho que Isso tem uma muita série de vantagens. interferência. E isso tem muita interferência em como principalmente as mulheres são criadas e educadas em relação ao sexo, em relação ao seu corpo, em relação à sua liberdade, em relação à sua autonomia, Rosana. Totalmente, nossa, totalmente. Assim, a mulher ainda é alvo da repressão. Então, a mulher não pode muitas coisas, né? Porque isso não é adequado para a mulher, é feio, né? Vai gerar uma agressão à sociedade, né? Então, assim, tem muita diferença ainda nessa concepção e no estereótipo do papel feminino e masculino, né? Com certeza. Então, as meninas ainda são... A gente ainda tem essa mentalidade, né, Dari, que quer dizer, a gente, eu falo coletivo, né? Ainda tem essa mentalidade de que, assim, existem coisas, brinquedos, roupas, etc., para meninas e para meninos. Né? E, assim, Tem, gente, é duro ver isso, mas tem. as crianças crescem com isso, né? Então, outro dia eu estava na casa de uma amiga, o filhinho dela tem 4 anos, é meu afilhado, e eu falei para ele, alguma coisa, já põe um boneco, no carro uma boneca, uma coisa. Não, não pode, boneca é brinquedo de menina. E assim, às vezes até a escola, sem querer, reproduz esse tipo de coisa. E assim, ninguém está definindo papel, né, gênero, em função daquilo que brinca. Quer dizer, não é porque o menino vai brincar de boneca que ele vai, né, ser homossexual, ou vai querer ser menina. Então, assim, a criança precisa experimentar isso, ela precisa viver. Mas, assim, desde cedo é incutido na mulher isso, né? Não, menina, né, tem que brincar de boneca, aí ganha fogãozinho, serve de passar E roupa, não sei o quê, inconscientemente, na vida adulta, ela segue fazendo isso e educa os filhos também numa mesma linha, né? sim, você vai tendo uma repetição de padrão, né? E assim, quando a menina começa a crescer, né, o que que acontece? A família geralmente fica com muito medo do corpo dela ser usado de uma maneira indevida, né? O que é louvável, assim, a gente tem que cuidar mesmo, né? Tem uma menina, tem um menino, eu vejo a diferença entre eles, mas assim, não há uma permissão para a mulher ter contato com esse corpo, experimentar esse corpo e viver com o corpo na sociedade, né? Por quê? Porque a gente ainda tem um estigma de que se a mulher é livre com esse corpo, ela, né, enfim, ela é vagabunda, ela não é, né, é uma pessoa que está se insinuando, que ela quer, enfim, provocar uma situação complicada ali. E o homem não, é o contrário, ele é estimulado. Ah, você tem, olha lá, a mulher, ó, isso aqui, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas então assim, não, você tem que pegar uma mulher ali, você tem que ficar, quer dizer, a família se preocupa se o menino inicia a vida sexual dele tardiamente. No caso da mulher é o contrário, né? A família quer Sim. segurar isso. Então, assim, também não estou entrando no mérito da questão de, mas então vamos liberar tudo, não é isso. Mas, assim, ajudar essa mulher a ter consciência do corpo dela. E o que é esse corpo? E o quanto realmente ela tem que cuidar e respeitar esse corpo. Porque se ela Ter não consegue... consciência desse corpo, né? Exatamente. Porque se o corpo tem que ficar escondido, ela não vai nem saber se colocar com ele socialmente quando ela precisar, né? Afetivamente, Perfeito. ou numa relação de casal, enfim. Perfeito. E isso tem muita ligação agora com uma pergunta que eu vou te fazer e que eu sei que para algumas pessoas é tipo super tabu, a pessoa não fala sobre isso, né? Que é o que você falou, como a pessoa não tem autoconhecimento, porque o pessoal, hello, conhecer seu próprio corpo é autoconhecimento, tá? Também é uma das formas de você se conhecer, se cuidar, ampliar a sua consciência, saber o que te faz bem, o que te faz mal, o que você gosta, o que você não gosta, né? O que faz sentido para você e o que não faz. E isso é muito individual.
é muito individual. Então, a gente leva uma vida toda para desenvolver e aprender mais sobre si mesma, em todos os aspectos, não só nos aspectos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais. Nós passamos uma vida aprendendo. E é a mesma coisa de você ter ali, vamos pensar, né? Eu vou transformar isso em um objeto só para vocês entenderem. Vocês têm o maior sonho do mundo, deixa eu pensar, em ter um celular de última geração, que é o que o pessoal anda querendo agora. Aí a pessoa tem um celular de última geração, ela não sabe nem ligar. Aí ela fica com o aparelho parado, olhando para ele, porque ela não sabe ligar, ela não sabe usar, e ela não quer pôr a mão, ela não tem contato, ela não compreende quais são as funcionalidades, o que aquilo pode fazer, quais são as potencialidades que aquilo tem. Então, numa linguagem muito simples e do cotidiano, né, é uma comparação para vocês compreenderem também a importância desse conhecimento que a gente pode e precisa ter com o nosso corpo, com a nossa identidade, com as nossas conexões, com as nossas emoções em relação à nossa sexualidade, que isso é algo natural. E aí tem um ponto muito importante, que é onde a gente vai entrando aqui, a gente vem da sexualidade para a experiência sexual da mulher também, que é outro assunto muito proibido, que a mulher normalmente ela é colocada num papel de você precisa ser pura sem sexo, sem sexualidade consciente. Né? Então, numa posição mais de aceitação dos estímulos sociais ou fisiológicos ou emocionais que ela recebe, não que ela provoca. Dentro disso, o que é uma sexualidade satisfatória, Rosana? Para a mulher, né? Para a mulher. Acho que, em primeiro lugar, assim, é aquela que dá prazer. Né? Então, assim, é importante que a mulher tenha consciência que ela pode sentir prazer. Isso também é uma restrição, né? É um tabu. Então, assim, nossa, estou sentindo prazer, né? Não está errado. Assim, nossa, não posso viver isso. É porque em torno do sexo tem essa questão aí com relação à mulher. Então, primeira coisa, o que dá prazer? Só que para a mulher chegar ao prazer, seja de forma que for, ela tem que se conhecer, né? Tem que conhecer o próprio corpo, ela tem que saber quais são as partes desse corpo que são mais sensíveis, ela gosta que o parceiro ou a parceira toque, então ela tem que se permitir explorar esse corpo, que é o que você estava falando antes. Né? Que é uma coisa que é muito tabu ainda até hoje, principalmente para a mulher, né? Ou mais para a mulher, a questão da masturbação. Uhum. Que é a autoestimulação, que é importante para que a mulher se conheça. Sim. Isso é extremamente ainda rechaçado. Então, o que é saudável é ela poder se permitir ter contato com esse corpo e experimentar formas de prazer com esse corpo. Tá? As possibilidades. Então, isso é isso é o que vai trazer para ela uma vida sexual satisfatória, né? Que ela consiga ali criar os caminhos que são importantes, que são relevantes para ela também. Não ficar ali à mercê esperando que alguma coisa aconteça. Ou que o outro adivinhe, né, o que ela quer, o que é bom para ela. Isso é muito comum também nas relações. Não só com a mulher, né, mas entre os casais isso é muito comum. Né? Não só na área da sexualidade também. Mas assim, eu não falo pro outro, eu não mostro pro outro. Com a questão não sexual, tem um diálogo. Com a questão sexual é um pouco mais difícil ainda. Porque existe essa vergonha, né? Existe todo esse tabu em torno da questão. Então, assim, eu não falo, eu não mostro, né? Mas, poxa, será que o outro tem que saber? Não, gente, o outro não tem que saber. Não tem como adivinhar, não tem como
saber o que se passa dentro de você, né? Até porque cada um vive essa sexualidade de uma forma. Então não existe padrão, né? O que é bom para mim não é bom para você. Então isso precisa ser declarado de alguma forma, né? Ou Precisa ser claro. falar. Precisa ser claro. Agora, não é fácil, né? Falar é muito fácil, mas esse processo de autoconhecimento, de se permitir, então, muitas vezes, a própria mulher não consegue fazer isso sozinha, ela precisa de uma ajuda terapêutica, né? De uma ajuda médica. Exatamente. Tem que ter muitas barreiras, né? Muitas barreiras que envolvem repressões. Então, assim, a gente sabe que isso não é tão simples assim. Não é nem um pouco simples, Rosana, nem um pouco simples. E é um cenário muito comum, né, que a gente vê. Quando a gente pensa nisso, que é algo desafiador, inclusive tem 60 anos que tudo vem se transformando, mas 60 anos é muito pouco tempo para uma cultura de tantos anos e para uma forma, né, de tantos anos que as coisas foram sendo criadas e consolidadas de uma forma. Quais são, assim, as 3 principais queixas das mulheres em relação ao sexo na sua experiência? Olha, uma delas é a baixa na libido, né? O que a gente chama de desejo sexual hipoativo. Tá? Então, assim, um desinteresse pelo sexo. Vamos pensar assim, né? E aí, por trás disso, você pode ter um monte de coisa. Outra questão que é muito comum é a anorgasmia, que é a dificuldade ou a impossibilidade de atingir o orgasmo durante a relação. E isso tem muito a ver com esse conhecimento do corpo, né? Porque se não existe uma estimulação física, sexual, ali, afetiva adequada, a mulher vai ter mesmo dificuldade ou muitas vezes não vai conseguir chegar ao orgasmo. Tá? Então, isso aparece bastante, né? E essa questão de não poder explorar o próprio corpo, não poder conhecer o próprio corpo, né? Ter essa trava. Então, assim, tem muita gente que tem dificuldade de se olhar no espelho. Então, assim, às vezes quando você pergunta, mas você se olha no espelho sem roupa? Ah, não. Não me olhar no espelho sem roupa. E assim, não é só o olhar, né? Mas assim, o que dói, o que é prazeroso, o que é legal, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, isso não tem contato consigo mesma, né? O contato, ele é sempre externo, não tem um contato consigo mesma. Porque se sente mal, muitas vezes, em fazer isso por tudo que já ouviu, por tudo que foi orientado, pela educação que recebeu, em relação ao que a gente já falou aqui no início do nosso talk. E as pessoas que se sentem assim, que não são poucas, como a gente acabou de falar, ter essa consciência da nossa sexualidade, conseguir compreender, né, tudo que isso abrange, ele é um processo de emancipação, igual quando nós vamos ficando adultas e tomando nossas próprias responsabilidades por tudo aquilo que é importante para nós, porque a gente quer viver da forma, com as nossas escolhas, com a forma que a gente acha que as coisas são relevantes e importantes. A sexualidade também é um processo de emancipação da mulher, quando a gente pensa que isso está relacionado ao autoconhecimento e autonomia que ela tem, né? Em relação a ela mesma, em relação ao seu prazer, em relação à sua conexão com outras pessoas, que ela vai ali desenvolver um relacionamento de alguma forma. Mas tem esses impeditivos que a gente acabou de falar, que são as dificuldades, né? A baixa libido, a questão de não conhecer o corpo, a questão de não relatar ou não declarar aquilo que busca, e aí começar os desentendimentos. Como é que a mulher dá os primeiros passos para começar a superar, resolver isso, Rosane? Olha, Dari, assim, isso é muito subjetivo, né? Mas assim, a partir do momento que há um incômodo, né, tem um problema. E aí, assim, ela precisa ter essa consciência e se permitir buscar ajuda.
tá? E o que que vai acontecendo, né? As pessoas vão naturalizando isso. Até porque, assim, a gente vive também numa cultura, por mais que seja uma cultura extrovertida, né? As pessoas se beijam, se abraçam, né? Fora a pandemia, se beijam, se abraçam, né? O brasileiro é muito extrovertido, é quente e tal. Mas, assim, a gente não é educado para olhar para o corpo, para ter consciência desse corpo. Então, passa a ser algo natural, você viver, né, com um monte de roupa, e assim, o que importa é a roupa que você tá, são os acessórios que você usa, porque é isso que as pessoas vão ver. O resto ninguém pode ver, né? E o ninguém pode ver acaba incluindo a gente. Eu também não posso ver, né? Isso fica implícito. Então, a partir do momento que há um incômodo nessa relação com o corpo, e nas relações sexuais, a mulher precisa se permitir procurar ajuda, né? Muitas vezes isso ocorre através do médico, né? Então, faz uma queixa para o ginecologista, para a ginecologista, né? Tenta algumas coisas por ali, ou então, enfim, né? Procura um outro tipo de médico, até que chega no psicólogo. Então, assim, é importante também, claro, que haja uma avaliação física, porque tem muitos fatores orgânicos, fisiológicos, bioquímicos, que interferem também no padrão da resposta sexual. Então, quando o paciente chega para mim, eu investigo tudo isso e vejo, ó, já foi ao médico? Será que tem necessidade? Né? Então, eu vou avaliar isso, senão eu vou encaminhar. Precisa fazer alguns exames. Né? Tudo depende da fase que a mulher está. Né? Nós somos muito cíclicas, nossos hormônios provocam muitas mudanças, muitos ciclos. Sim, sim. Então, normalmente, a primeira ajuda que a mulher vai buscar é o médico, né? E aí, Normalmente o ginecologista, né, que ela vai abrir essa situação. Sim, porque ela se sente mais confiante, ali, mais segura, né? Que é alguém que já acompanha esse corpo, tá? Então, assim, acho que primeiro também ter conhecimento que é possível mudar, né? Que é possível ter prazer, que é permitido e que é possível. Porque as pessoas normalmente vão empurrando. Tá bom, tá muito bom, mas né, tô levando. Também não ligo. Tá ruim, mas tá bom, né, Rosana? Tá ruim, mas tá bom, vamos lá. Tem isso. Então, assim, acho que é se permitir e pensar, ó, posso ter uma vida sexual mais satisfatória, eu queria mudar isso, eu não preciso ficar me submetendo àquilo que eu tenho, né? As coisas podem ser transformadas. E quando a gente pensa essa palavra se submeter àquilo que tem, também como especialista, né, que eu sou leiga no assunto, e tô tendo o prazer aqui de ter essa conversa com você. Mas o fato é, a nossa vida sexual, ela tem impacto na nossa felicidade, no nosso bem-estar. Então, quando a gente compreende isso e busca ajuda, inclusive isso pode ajudar nos nossos níveis de bem-estar, de felicidade, Rosana? Sim, com certeza. Porque, como a gente já falou, a sexualidade é um aspecto da identidade, né, da vida do ser humano. Então, eu não posso negligenciar isso, porque senão eu vou ficar devendo uma coisa para mim mesma, né? Então, a gente vive várias áreas, né? Nós somos compostos por várias áreas, aí, vários campos. Sexualidade, afetividade, família, né? O lazer, relacionamentos sociais. Então, assim, não dá para excluir, para tentar excluir um desses campos da vida. Então, é importantíssimo, porque também é o que vai fazer a mulher se sentir viva, né? E aqui eu não estou falando que, assim, ela tem que ter uma vida sexual, não é isso, né? Ela tem que praticar sexo, não é isso. Mas, assim, precisa estar em consonância com a sexualidade de uma forma geral, com esse corpo, com o que eu quero, inclusive porque eu falei da orientação assexual. Então, a gente tem que lembrar disso, que é uma orientação, isso não é um transtorno, um desvio, um problema, né? Então, assim, tem pessoas que não têm a motivação para o ato sexual. Então, tem relação afetiva, tem contato, né? Ama, se apaixona, mas não sente necessidade de viver a sexualidade genital, vamos dizer assim.
Então, E é importante saber e entender isso também, porque isso faz parte da diversidade, né? Não é algo que a pessoa olha e fala, ai, tenho um problema. Muitas vezes ela não tem um problema, ela tem uma orientação diferente. E tem ausência de conhecimento ou de informação de qualidade. Para a gente encerrar assim, com chave de ouro aqui, hoje, né, em dia, tem se falado muito de empoderamento feminino, do papel da mulher, da força da mulher, mesmo ainda tendo uma longa trajetória pela frente, como a gente já falou aqui em alguns momentos. Você, como uma especialista da área comportamental, psicológica, né, o que você considera, na sua visão, na sua opinião, uma mulher empoderada da sua sexualidade, Rosana? Eu considero que é uma mulher que percebe que tem um corpo, né, e que se relaciona com esse corpo, que se pergunta constantemente para que eu quero usar esse corpo, né? Para que eu quero, como e para quê. Então, assim, dentro da psicologia analítica, a gente trabalha muito com para quê, a finalidade. Né? Então, qual a finalidade do meu processo aqui? Né? Para que eu quero isso? Então, por exemplo, entro num relacionamento, né? Mas para que eu estou entrando nesse relacionamento? Geralmente as pessoas se perguntam mais por quê, né? Mas o porquê não responde muita coisa. Então, uma mulher que se empodera da sexualidade, que se empodera de si mesma, para mim, é essa mulher que consegue olhar para o próprio corpo, perceber que tem um corpo, que é isso que faz com que ela se presentifique no mundo. Né? O corpo é um instrumento, vou chamar assim, né? Vital para essa relação com o mundo e com as pessoas. Então, ele precisa tá claro aí, né? Pra mulher. Também é um instrumento de acesso da mulher, né? Também é um instrumento de acesso da mulher. E aí a importância também do autocuidado, né? Muito importante, muito relevante, do autocuidado. Isso também acaba impactando na autoestima, na autoconfiança da pessoa, na forma que ela se apresenta, né, Rosana, para o mundo. Como ela se apresenta, como ela se vê, em primeiro lugar, como ela se vê e depois como ela se apresenta. Rô, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição em compartilhar o seu conhecimento, por trazer informação séria, de qualidade, relevante aqui para o nosso canal. Pessoal, vou deixar aqui na legenda desse GTV o @ da Rosana e também o endereço do canal dela no YouTube. Acompanhem, super vale a pena, conteúdo de qualidade, conteúdo para vocês realmente repensarem algumas formas de se colocar, de viver e de experimentar esse recurso mais lindo que a gente tem, que é a vida, né, Rô? Isso aí. Eu que agradeço, Dari. Foi muito gostoso, passou muito rápido. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui com você e com as pessoas aí que participaram. Obrigada. Muito legal. Obrigada a todos vocês. Um ótimo dia para as MQLs maravilhosas que estiveram aqui com a gente, para as que assistirão depois. Um beijo grande para vocês. E já já esse vídeo está disponível para todo mundo acessar aqui, viu? Beijo, Rô! Beijo, tchau. Tchau.